CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento JR Informática, o maior mix de produtos de informática do estado. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, vamos falar hoje dos 40 anos da Apollo 11? Exatamente, segunda-feira, dia 20 de julho, faz 40 anos que o homem pisou na Lua. O Neil Armstrong entrou na história lá como o primeiro homem a pisar na Lua. Então, é um marco interessante para toda a civilização, né? E também para a tecnologia, porque muitas das tecnologias usadas lá na corrida do espaço, né, que os Estados Unidos estavam competindo com a Rússia para quem conquistava primeiro o espaço, a gente usa até hoje, viu? Muitas tecnologias que a gente nem imagina foram geradas lá daquela época da corrida espacial. Então vamos contar para o ouvinte quais são, hein? Para começar, Fernanda, o GPS, aquele sistema de posicionamento global... Já existia lá naquela época? Naquela época, na verdade, não existia o GPS, mas a tecnologia que deu origem ao GPS, ou seja, os satélites, aquela parte de controle orbital, tudo aquilo, foi criado da NASA, né? Ou seja, então a NASA depois usou essa tecnologia, outras empresas usaram essa tecnologia que a NASA desenvolveu para implementar o GPS que a gente tem hoje, tão útil. Vários celulares hoje já têm o GPS, a gente já pode usar para fazer navegação por mapas, os carros também. É uma tecnologia que apareceu lá atrás, lá na Apollo 11, junto à Apollo 11. Outra tecnologia que a gente muitas vezes não imagina é o forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas também foi desenvolvido na época, porque eles precisavam aquecer os alimentos, né? E não podia ter fogo dentro da espaçonave. Então eles usaram um forno de micro-ondas para poder, a tecnologia do forno de micro-ondas para aquecer os alimentos. Também é outra tecnologia que a gente usa até hoje, né? A miniaturização dos equipamentos também, ou seja, diminuição do tamanho, consumo, também foi uma evolução que começou lá na época da Apollo 11 para isso. Porque tudo tinha que caber dentro de uma espaçonave, Exatamente, né? tudo tinha que caber. E às vezes num espaço limitado de uma poltrona deles, né? Isso, né? Muitas vezes, na época lá, eles nem se moviam basicamente direito. Hoje as espaçonaves até são maiores, mas naquela época era tudo bem apertado, né? Outra coisa que é bem interessante, Fernanda, é o velcro. O nosso famoso velcro que a gente conhece, eles desenvolveram na época, porque não podia ter zíper, na época era difícil o zíper, e para fechar as roupas dos astronautas internas, as roupas internas, usaram o velcro, né, para fazer isso. Também foi uma evolução daquela época. Outra tecnologia que a gente usa comumente, né, na cozinha é o Teflon, aquela superfície, aquela película, né, que você cobre as panelas antiaderente, também foi um desenvolvimento da época lá. Qual era a utilidade lá naquela época? Na época, a parte de proteção das roupas, proteção dos capacetes, né, para a questão de aderência, questão de congelamento também, tudo isso foi utilizado o Teflon. 40 anos já do Teflon, do micro-ondas, do GPS. Do GPS. Outra coisa também daquela época, o monitoramento de pacientes remotos, como a gente tem hoje. Na época, a central de controle de voo, né, da NASA monitorava o batimento cardíaco, pressão dos astronautas remotamente. Essa tecnologia depois foi embarcada em ambulâncias para monitorar pacientes remotamente, o próprio hospital monitorar os pacientes remotamente. Também uma outra coisa que também é daquela época. Veja quanta coisa, né? Muito que a gente interessante. usa hoje, que na verdade a origem começou lá do programa espacial. É que óbvio, né? Hoje elas são super bem aperfeiçoadas, né? Elas inclusive estão com tamanho super reduzido, exatamente, né? Mas a ideia começou naquela época. Quer ver outra coisa também? O alimento desidratado. Né? Aquela comida desidratada, porque eles tinham que levar o alimento, né, durante vários dias. E como é que levavam o alimento para que ele não estragasse? Então o alimento desidratado também começou na ideia de trabalhar naquele uso, né, do transporte, das viagens em relação a isso, né? Equipamentos esportivos, vários equipamentos esportivos. Um exemplo bem recente agora, aquela roupa usada pelos nadadores, né, que para reduzir o arrasto dentro da água, aquilo é um desenvolvimento também da época da corrida espacial. Aquele macacão que dá medalha, né? Isso, exatamente, ele mesmo, é o próprio. Ele também foi uma origem tecnológica daquela época lá que tem o antiatrito. Isso, exatamente, né? Que também tem a ver com o Teflon, né? Na época tem a ver com a mesma situação. E também temos aquelas ferramentas alimentadas por bateria sem fio, que você usa, né, sem fio nenhum, também era uma tecnologia daquela época, não podia ter fio, né, para essas questões. Então é interessante. Uma curiosidade
também legal é que naquela época os computadores que tinham na Apollo 11 tinha um poder de processamento menor do que qualquer celular que a gente tem hoje. Então veja, o celular hoje que a gente tem era muito mais sofisticado, hoje é muito mais sofisticado que os computadores que tinham na época. Então também é uma outra evolução bastante interessante em relação a isso. Pois é, Gilberto, eu acho que esse deve ser um ambiente fascinante, né? Onde as pessoas ficam ali desenvolvendo tecnologia para tentar melhorar uma situação, né? Como deve gerar criatividade era uma também, coisa, né? que eles estavam realmente na fronteira da tecnologia. Ele não tinha nada, eles estavam explorando um terreno completamente desconhecido, né? Eles não sabiam o que esperar. Então eles tinham que realmente pensar em todas as alternativas para poder se preparar para fazer o controle e até a proteção dos astronautas, que estavam numa área completamente hostil. O Gilberto Sodré já apresentou aqui algumas das tecnologias que foram desenvolvidas há 40 anos para a viagem dos americanos à Lua na Apollo 11, né? A corrida ao espaço gerou novas tecnologias que hoje não são tão novas assim, mas que incorporam coisas do nosso dia a dia que a gente nem imaginava, né? Que estava aqui no nosso dia a dia, usamos naturalmente, e são tecnologias que foram fruto da corrida espacial. É verdade. O Gilberto lembrou aqui, olha, do forno do micro-ondas, a tecnologia hoje, né, do forno de micro-ondas, do Teflon, do velcro. Do velcro também. Também das roupas antiaderentes, né, e anti-impacto. O Gilberto lembrou da tecnologia do GPS. Monitoramento de pacientes cardíacos. O próprio marca-passo também é uma tecnologia também que vem dessa época. Então veja que tem muita coisa que a gente usa hoje e nem sabia, né? E tudo isso vai estar reunido num só ambiente. Exatamente. Como é que vai ser isso? Bem, olha só, a biblioteca do presidente, ex-presidente John Kennedy, liberou um site que agora a gente pode assistir o passo a passo de toda a viagem da Apollo 11, desde o lançamento até o primeiro passo, né, do Neil Armstrong na Lua. O endereço é www.wechoosethemoon.org. Então, vamos soletrar. www.wchoosethemoon.org. Nossa, é difícil, é difícil, hein? Difícil. Então, aí quem quiser assistir lá, ouvir o nosso podcast lá para poder anotar direitinho, mas é wechoosethemoon.org, é o site que tem lá o passo a passo de toda a viagem da Apollo 11, desde o lançamento, aí depois o passo do Neil Armstrong lá na Lua, depois o retorno deles até o mar, né, que eles caíram no mar, a cápsula caiu no mar, foi resgatada pelo porta-aviões, então tudo isso tem lá no site, quem quiser assistir, está tudo detalhado lá direitinho. Ok, muito legal. Bom, aproveitando que a gente está falando de descoberta do espaço, né? Exatamente. Como é que eu consigo mandar um e-mail para Marte? Isso é possível? É legal, isso? né? A NASA disponibilizou para os internautas, quem quiser mandar o seu nome e telefone, endereço, o que quiser, informações, para Marte, através da sonda, de uma sonda que agora vai ser lançada em 2011, pode entrar no site da NASA, né? Um site específico, é Mars Program, jpl.nasa.gov, entrar no site da NASA, nasa.gov, e vai encontrar lá um link que ele pode colocar lá o nome, o seu CEP, o seu e-mail, e essa informação vai ser gravada num microchip que vai ser enviado para Marte, junto com essa nave em 2011. Então, e depois, o que eles vão fazer com esse microchip? Vai ficar lá, essa nave vai ficar, depois vai pousar em Marte, vai ficar em Marte lá. Então, mas vai virar lixo tecnológico lá em Marte? Vai ficar parado lá em Marte. Um microchip com meu nome, com meu CEP? Exatamente. Já pensou? Você vai mandar, Gilberto? Eu já fiz. Você já mandou? Já mandei. Meu nome já está lá, já no chip, já. Esses comentaristas da CBN, a gente tinha um comentarista anterior que ele comprou um terreno em Marte, você acredita? É mesmo? É verdade, ele tem escritura e tudo. Ele nunca foi visitar, sabe? Esse endereço aqui, você até recebe um certificado que você mandou o seu nome lá junto com a sonda espacial lá para Marte também. Pois é, o Marcos Alencar, esse aí também, ó, nosso ouvinte ainda hoje, ele era comentarista da CBN aqui num quadro Bate e Rebate, e ele já contou essa história várias vezes aqui para os ouvintes, que ele comprou um terreno em Marte, tem escritura até hoje, e tem certeza que um dia ele ainda vai lá visitar, viu? Tem uma vista para a Terra? Não, quadra privilegiada, inclusive. Então ele pagou mais caro que os outros amigos dele, porque ele pediu uma quadra privilegiada. Muito bom. Tá? Vamos continuar aqui então. Bem. O Brasil tem o primeiro Orkut médico. A gente está na fase aí das redes sociais e agora criaram um Orkut só para os médicos. Interessante. O chamado Planeta Médico entrou no ar agora dia 1º de julho e ele tem um Orkut fechado, é uma rede social fechada apenas para médicos. Então, para entrar, o cadastro tem que ser aprovado, tem que ter o CRM do médico lá. E a ideia, então, é discutir
temas, assuntos, né, relacionados à profissão do médico, né, dentro desse local. Uma iniciativa bem interessante. É um ambiente muito legal para eles. Bem interessante. Então, quem tiver interesse, né, os médicos que estiverem aqui nos ouvindo, www.planetamedico.com.br. Muito fácil, planetamedico.com.br. Não cobra nada. De graça, completamente de graça. Pode ir lá se cadastrar e cria lá suas comunidades, cria os grupos de interesse, as especialidades que têm interesse, para discutir lá os casos clínicos e tudo mais. Para quem não é médico, o próprio site, planetamedico.com.br, também oferece algumas informações para leigos, viu? Para quem tem leigos pode fazer esse uso também, bem interessante. Tivemos um novo recorde de navegação. Novo recorde. O brasileiro, mais uma vez, passa da casa das 44 horas por mês. Então, já estamos quase 45 horas por mês de navegação em média dos internautas brasileiros. Veja que já temos aqui uma quantidade bastante expressiva, né? Já somos o primeiro país no mundo de navegação, segundo o Japão e terceiro os Estados Unidos. Então, mais uma vez, batemos o recorde aí de navegação média, tempo de navegação média no Brasil, né? E por fim? E por fim, é o lançamento da revista Espírito Livre, uma revista capixaba sobre software livre, também livre a revista. Quem tiver interesse de conhecer lá mais sobre a ideia de software livre, o site é revista.espiritolivre.org. Gilberto, tem uma participação aqui de ouvinte, o Francisco, morador de Cariacica, e ele diz que ele tem percebido no finalzinho da tela do PC dele, e até de alguns amigos diz que está aparecendo essa mesma mensagem, com a seguinte informação: o Windows não é original. E ele quer saber se de fato é uma mensagem, está sendo comunicado de alguma coisa, o que ele precisa de fazer. O que acontece Francisco, obrigado pela participação. A Microsoft implementou nos últimos tempos um processo que quando você atualiza o Windows, a atualização do Windows, vindo da Microsoft, verifica se o número de série cadastrado no seu Windows é um número de série válido, né? E aí, se for um número de série válido, não aparece mensagem nenhuma. Se o número de série é inválido, ou seja, se é um número de série de um programa que não foi registrado na Microsoft legalmente ou oficialmente, ele aparece essa mensagem. Que geralmente é o pirata, né? Normalmente é uma cópia pirata, um número de uma cópia pirata. Então, você deve verificar lá qual é o código que você colocou na época lá da instalação do Windows, porque se for uma cópia verdadeira que você comprou numa loja, a mensagem não deveria estar acontecendo ou não está aparecendo. Se for realmente uma cópia que não é uma cópia legal, oficial, aí sim você deve, para eliminar essa mensagem, substituir o Windows por uma versão oficial do programa. Senão ele fica sem atualização. Senão o prejuízo dele é esse, ele né? Algumas coisas não são atualizadas. As atualizações de segurança acontecem, mas as de correção de erro não acontecem, né? Explicado então. Isso Ok, aí. Gilberto, dá aí o e-mail para que as pessoas possam mandar sua Quem participação. tiver dúvidas, então, estamos aqui online no MSN, através do cbntecnologia@gmail.com, e também durante a semana, quem quiser mandar e-mail para a coluna aqui, também estamos online. E quem quiser também acompanhar novidades que acontecem na semana na parte de tecnologia, é só entrar no blog lá, www.gazetaonline.com.br/blog Vida Digital. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta, um grande abraço, e vamos acompanhar dia 20, 40 anos do primeiro passo do homem na Lua. Bem lembrado.